Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezado ouvinte do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta o Silene da equipe do programa. Hoje é o primeiro domingo do mês, Jane e eu vamos participar aqui do programa com muita alegria no coração, nesse friozinho, está um vento gelado lá embaixo, 9 graus. Mas a gente, graças a Deus, não está chovendo. Então que Deus nos abençoe a todos e que nesse instante a gente possa, como princípio do nosso programa, de todos os nossos programas, ouvir a mensagem do Momento.com. Quando estamos preparados. A lei de amor governa os mundos. A sabedoria divina condiciona o chamado ao dever no momento apropriado. Nunca antes, nem demasiado tarde. A lei de causa e efeito, subordinada à lei de amor, e refletindo a justiça divina, estabelece que a colheita da lavoura de nossos feitos obedece à semeadura empreendida em dias próximos ou longínquos. E porque o amor cobre a imensidão dos pecados, quando, trabalhando no bem, os débitos de passados infelizes se vão diluindo em suaves prestações, na exata medida das nossas condições. Isso nos permite os resgates de erros, quando apresentamos o cabedal de forças morais próprio para o enfrentamento das adversidades. Não existe improvisação na ordem divina. Em cada acontecimento de nossa vida, há um propósito superior que direciona os nossos destinos. Deus sabe a hora certa de nos conceder a bênção do trabalho, a colheita das realizações, ou as intempéries dos sofrimentos e desafios, descortinando-nos novos aprendizados e horizontes. É o Pai zeloso que dá ao filho o remédio amargo, que lhe há de restituir a saúde espiritual comprometida. Assim sendo, seja qual for a situação que nos acometa na atualidade, recordemos que no universo não existe espaço para o acaso. Se a doença malévola nos alcança, sirvamo-nos do tesouro que nosso coração abriga, as virtudes da paciência e da fé. Se problemas de ordem material nos maltratam, exigindo exercícios de cálculos e renúncias, acionemos as virtudes da resignação e da perseverança. Lembremos dos lírios do campo, que não fiam e nem tecem, e das aves dos céus, que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, jamais permite que lhes falte algo. Mais fará por nós, seus filhos imortais. Se a incompreensão nos assalta o lar, asserenemo-nos e sejamos aqueles que mais amam, facilitando-nos a tranquilidade da mente. Se nos vemos às voltas com o filho ingrato, apesar dos nossos esforços para que siga o bom caminho, seja a nossa atitude compassiva, semelhante à do pai do filho pródigo. No ciclo da vida, primeiro engatinhamos, depois andamos e só então corremos. Nunca somos deserdados do auxílio dos que velam por nossa jornada terrena, anjos tutelares designados por Deus. E jamais recebemos tarefas superiores às nossas forças. Tenhamos a certeza de que somente quando estamos preparados, somos chamados para o ajuste de contas com a contabilidade divina. Saibamos aquilatar o valor dos desafios de toda a ordem, lapidando a pedra bruta da nossa alma,
retirando-lhe as impurezas que impedem brilhe a nossa luz. O autoconhecimento é um instrumento que nos liberta da ignorância e das ilusões do mundo e nos coloca em contato com a verdade. Sendo a infelicidade um estado inerente à imperfeição moral, quanto melhores nos tornarmos, maior a felicidade que experimentaremos. Desta maneira, neste hoje, coloquemos mais um tijolo na construção do edifício da nossa felicidade. A felicidade plena nos alcançará um pouco mais tarde, mas nada nos impede de usufruirmos momentos felizes desde agora. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Para cumprimentar os ouvintes do programa Além da Vida, nós convidamos a nossa companheira de todas as segundas-feiras. Quantos anos, hein, Silene, que nós estamos nessa, né? Bom dia, gente, bom domingo. Tá frio, mas tem um sol bonito lá fora. Bom, essa lição nos leva a ver, a analisar, né? Porque a gente vê questões assim, que ele fala que as pessoas que estão preparadas recebem, né, as tarefas divinas. Às vezes a gente olha assim, uma pessoa que não é tão correta, não tem assim aquela visão que nós temos, né, do bem, do mal, ele não está preparado para o sofrimento. Aí a gente vê a pessoa assim, vencendo fisicamente na vida material, a sua situação. E você olha um Chico, uma Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo Franco, né? Uma Irmã Dulce e outros tantos anônimos aí que se dedicam às pessoas com todo o coração, pensam nos outros e não pensam em si. Eles tiveram uma vida geralmente só solitária, assim, não casaram, né? Porque se introjetaram na mente, aquilo já vem, aquele preparo espiritual para uma mensagem de amor. Todos eles tiveram muito amor no coração pelos semelhantes. Então, o que a gente vê? Que existe, Deus é Pai, vamos prestar atenção. Cada um tem o seu momento. Qual que é o objetivo da vida? Será que a gente analisa por que eu estou aqui nessa família, né, casei com esse marido e no começo era tudo flores e depois vai entrando na rotina e a gente fala, como é que eu fui escolher esse jararaco, como dizia o Luiz Lourenço, essa né? Foi boa. Então, Sérgio Lourenço, é. Então, aí a gente fica analisando isso daí. Eu nunca esqueci dele falar isso dessa palestra. A única palestra que eu assisti dele quando ele estava em vida, lá no nosso centro espírita, né, Allan Kardec de Cambé. E ele falou como é que a gente consegue. Mas isso tudo está na nossa programação, no nosso aprendizado, porque a vida material não é a nossa verdadeira vida. A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, quando nós estamos já preparados para abrir o coração ao próximo, a gente vai ver aquela pessoazinha, que nem eu via no tempo, a minha avó, por exemplo. A minha avó, uma católica, que ela tinha até um altarzinho na casa dela, né? E ela pegava um galinho de arruda e quando as pessoas vinham em casa, ela benzia com aquele galinho de arruda, com todo carinho, todo amor, a pessoa se curava. Então você vê que independe de religião, independe de coisa, a única coisa é você ter o amor no coração, o desejo de que o outro esteja bem. E a gente analisa essa questão do estar preparado com a justiça divina. Porque normalmente
as portas se abrem para aqueles que têm dinheiro, para aqueles que têm, né? Fala tudo, né? E a gente vê que para esses corações amorosos e amigos, geralmente as portas materiais não se abrem. Então a gente vai estudar um pouquinho da lei de justiça, porque a gente fala assim, puxa vida, uma pessoa tão boa morreu. E esse outro, com tantos defeitos, está aí. Não é? A gente então, tem uma ideia de justiça completamente diferente. Por quê? Porque aquele que foi já aprendeu a lição. Ele já estava de conformidade com a justiça divina. Ele já tinha amor no coração, a vida material não ia acrescentar mais nada na vida dele, a não ser o suicídio, é lógico, né? Mas a gente está falando de uma coisa normal, natural da vida. E aquele outro ainda não aprendeu a lição, por isso que ele está aqui. Então a gente vai ver, assim, que existe uma pergunta, eu gosto muito do Richard Simonetti. Ele tem um livrinho chamado Constituição Divina, onde ele estuda todas as leis do Livro dos Espíritos, ele vai colocando. Então, a questão que Kardec fez é assim: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Aí a resposta dos espíritos é porque a esse sentimento se misturam as paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sobre um prisma falso. Então, ele fala que a primeira noção que nós tivemos de justiça foi com Moisés, nos 10 mandamentos, né? E ele definiu lá o que a gente não deve fazer, que é não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério, não cobiçar nada do próximo, né? Inveja, ciúmes, essas coisas, tá? E aí, ele diz assim, que mundo feliz seria se nós todos não cometêssemos crimes, não mentíssemos, não cultivasse a traição, a cupidez, entendeu? Então, a gente vê por quê? Porque ele diz assim, que a paixão, no dicionário, é uma emoção forte, arrebatadora, que compromete o discernimento, tá? Por exemplo, o adolescente empolgado por uma jovem que não corresponde ao seu ímpeto. Ele não consegue tirá-la da cabeça. Então, cultiva o quê? Ciúmes, angústias intermináveis, né? Incapaz de ele exercitar a razão, perde-se num ciclo vicioso de ideias infelizes, cogitando de agredir supostos rivais ou a si mesmo, na loucura do suicídio. Então, o que é isso? Vamos dizer assim, pensar na vida de uma forma apaixonada, né? É o que eu quero, os outros não interessam. Então, isso faz o quê? Faz com que o maledicente destrói reputações. O capitão da indústria explora os operários. O sedutor ilude mulheres incautas. O tirano domina multidões. Então, pessoas assim não têm noção do que é certo, do que é errado. Eles deixam-se dominar por esses impulsos passionais que semeiam espinhos, mas eles vão ter que colher, porque a lei divina, ninguém foge. Da lei divina ninguém foge, né? Então, o mal retorna inevitavelmente àquele que o pratica. Pode ser a curto prazo, na forma de inquietação, o médio prazo, travestido de desajustes físicos e espirituais, desculpe, a longo prazo, em existências futuras, quando se defrontará com os mesmos prejuízos impostos às suas vítimas. E aí? Aí, gente, nós vemos, dentro dessas leis de justiça divina, que Deus é infinito amor. Suas leis são perfeitas. É bem diferente das leis humanas que toda hora têm que ser ajustadas, não é? À medida que o ser humano vai
progredindo, evoluindo, eles mudam uma determinada lei de acordo com o tempo que a sociedade vive, com os costumes da sociedade. Mas a justiça divina, suas leis são perfeitas, são imutáveis, são permanentes. E nós temos a evolução pela frente. O amor é de origem divina, o amor é divino. E é por amor que nós estamos vivos, nascemos e renascemos para progredir sempre. Essa é que é a lei. É a lei de evolução. Dentro desse contexto, nós temos provações que nós passamos. Há causas anteriores e há causas atuais das aflições que nós passamos. Então, a Silene, por exemplo, agora há pouquinho, ela comentou sobre como é que a pessoa foi casar com aquele jararaco, né? Ou aquela jararaca. Ué, isso aí é a escolha atual. A pessoa escolheu. É bem diferente de antigamente, que os pais escolhiam, os avós, já era tudo determinado. Mas mesmo assim, a espiritualidade superior, ela faz as coisas de tal modo que aquele escolhido, às vezes, já era um espírito que se amava, ou que amava o outro, ou então era alguém com quem se precisava modificar sentimentos, né? Porque se nós nascemos para amar aquele que um dia possa ter sido causa de dor e sofrimento, ele tem que reencontrar para reparar o débito de antes, né? Aí nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 258, o Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos se no estado errante, aí vamos colocar aqui um adendo, que esse errante não significa que a pessoa está errando, significa estado errante é que o espírito, ele está no mundo espiritual sujeito a reencarnar, porque ele ainda não chegou à perfeição, então ele não está na sua morada definitiva, ele está em estado errante, que ele pode reencarnar, voltar, ir melhorando até alcançar a perfeição. E o Kardec pergunta se nesse estado errante, lá no mundo espiritual, o espírito sabia o que ele ia enfrentar, quais as provas que ele ia passar nessa encarnação. Porque tem tanta gente suportando tão maravilhosamente bem suas provações, com resignação e coragem, e tem outros que viram um sofrimento para quem está próximo, porque reclamam o tempo todo. Aí Kardec pergunta isso, que se o espírito nesse estado errante, está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, se ele sabia o que ele ia enfrentar quando estava lá. Aí olha o que os espíritos respondem, que ele mesmo, ele próprio escolheu o gênero de provas que ele queria suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, a pessoa fala, eu não pedi isso, a gente até costuma brincar, não pediu não, implorou. Implorou lá no mundo espiritual para passar essa ou aquela provação, para que pudesse galgar mais rapidamente degraus de luz, não é? Aí, o Kardec, ele era magistral no seu raciocínio. Ele queria deixar bem claro. Então, quer dizer que essas tribulações, né, da vida, elas não são impostas por Deus como um castigo? E eles respondem, os espíritos, que não. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Deus permite, claro que de acordo com a capacidade de cada um suportar nos seus ombros a cruz que precisa suportar, não é? Mas Deus permite, porque o espírito precisa progredir. Se o espírito no mundo espiritual, ele tem consciência das suas imperfeições, da necessidade de alcançar virtudes e do que ele falhou antes,
ele vai ter que repetir a aprovação, às vezes de modo até mais difícil, gente. Então, quando nós estamos passando provas, dores e sofrimentos, que a gente consiga fazer isso com o coração em prece, porque todo mundo passa dor nessa terra, não tem ninguém que não passa. Mas o modo como cada um passa é que faz a diferença. Porque se nós passarmos com o coração ligado ao amor de Deus, nós seremos vitoriosos. Mas a Joana de Ângeles, ela deixa bem claro aqui, naquele livrinho que nós sempre trazemos, que ninguém pode dizer que é vitorioso enquanto a gente não passar por uma situação de que já terminamos a nossa vida terrena. Porque enquanto nós aqui estivermos, a gente está sujeito a errar ou a acertar. Então, só quando voltamos ao mundo espiritual é que podemos dizer se nós fomos vitoriosos, né? E a Joana, ela comenta aqui numa questão sobre a felicidade, né? Fala-se que a Terra é um mundo de provas, de expiações. Porém, muitas pessoas que nela vivem são relativamente felizes. O que é a Terra, afinal? E ela responde: há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória contra o planeta que nos serve de colo materno, auxiliando-nos no processo evolutivo. Outras insistem em que a existência física não passa de um purgatório infeliz, onde a lágrima e a sombra se unem, compondo uma singular patética de desespero sem fim. Os que têm, porém, conceitos de tal natureza encontram-se com uma visão deficiente da realidade. A Terra é o que dela temos feito, aguardando nosso contributo, a fim de ascender na escala dos mundos. Escola de almas é o educandário eficiente, no qual adquirimos sabedoria e experiência viva. Hospital abençoado enseja a recuperação da saúde do corpo e do espírito, mediante a terapia do amor e da beneficência. Lar formoso recebe os trânsfugas e auxilia-nos na fixação dos valores transcendentes indispensáveis à felicidade real. Aí uma hora Kardec pergunta lá aos espíritos se o mundo fosse mais evoluído, se não tivesse tanto sofrimento, como que a gente ia fazer se precisasse reencarnar nesse mundo que não tivesse mais provas nem dores? E eles respondem: mas isso é de lamentar? Vocês têm que agradecer e se esforçar para que a Terra alcance essa situação em que as dores aqui cessem, se transforme num mundo feliz. E isso vai ser pelas nossas atitudes, pelo processo de evolução das pessoas que vivem nesse planeta, né? Jane, você falando isso, né? Eu brinco com o pessoal lá que quando nós estudamos e que você fala que a gente tem aqui, eu falo para eles assim, né? Que cada mais ou menos 5 anos, 3 anos, mas você passa um momento assim meio sossegado na vida e de repente vem uma cacetada, né? Então, mas você fala assim: eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Mas acontece que quando a gente aprendeu que o Pai é justo e bom, a gente não sabe, mas a gente aprendeu que isso, quando a gente estuda a doutrina, as leis divinas, a gente vê que o Pai realmente é justo, né? Na reencarnação, quando a gente estuda a reencarnação, você conhece a justiça divina. Então, a gente tem que conversar com Ele. Senhor, me dê forças, me dê forças. Então, a gente tem que fazer oração
a oração ajuda. Você fala, não vou aguentar, mas você se liga a Deus, se liga aos mentores, e no fim tudo passa, como dizia o Chico, né? Eu estava lembrando aqui, né, naquela questão que nós comentamos sobre o mundo ascender, ela está lá na 260, né? Porque o Kardec, ele tinha perguntado aos espíritos como que fazia quando um espírito queria passar uma provação de reencarnar no meio de pessoas de má vida, né? Como que se explica isso? Porque às vezes o espírito em vidas anteriores, ele teve essa tendência. Aí ele quer se provar para ver se ele venceu aquilo nele. Vai viver no meio de pessoas de má vida, nossa, ele tem que ter uma superioridade moral grande para ele não se deixar arrastar pelas más tendências do meio. Ele tem que se mostrar superior ao meio. Então é na questão 260, né, que o Kardec pergunta como que o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida. E eles respondem que ele precisa ser colocado no meio em que ele suporte a prova que pediu. Aí o Kardec, ele pergunta isso, ó, se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, nossa, que maravilha, né, gente? Você não tem nem que preocupar como que você vai sair na rua, poder deixar a sua casa destrancada. Tem países do mundo que é assim, não tem, que são desse jeito. Não tem nem muro na frente da casa. Não tem muro, pode deixar a casa destrancada. Aí ele pergunta, mas se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o espírito não poderia, pois aí, encontrar meio adequado a certas provas? Aí os espíritos respondem, precisar-se-ia lamentar isso é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazer que em breve o mesmo ocorra sobre a Terra. Nossa. Beleza. Mas sabe, Jane, eu sempre penso naquela frase de Pedro que ele diz assim, uma ação boa cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E o amor é o que é? Aquela caridade sincera do fundo do coração. Então, quando a gente vem em situações assim, difíceis, né? E justamente você já desenvolveu um pouco desse amor dentro do seu coração, você angariou amizades espirituais, porque quando a gente faz uma ação boa para alguém, né, no nosso caminho, o anjo da guarda desse alguém, você nem sabe, mas ele se torna seu amigo agradecido, porque de acordo com a evolução a gente tem mais gratidão no coração. Então, o que acontece? Quando você vai passar por uma situação e você já aprendeu aquela lição, teu coração já está mais ameno, você está mais favorável ao auxílio ao próximo, você é auxiliado. E talvez, às vezes, amenize a situação, ou então ela é até tirada do nosso caminho. Eu encontrei uma história verídica que estava no momento.com. E a história é emocionante, porque ela fala assim, um empresário americano estava fazendo um trabalho de 2 semanas em Israel. Ele era muito rico, ele era americano, e ele tinha uma situação financeira muito boa, então ele estava fazendo um curso, né, um trabalho em Israel. E um dia ele saiu para almoçar, foi até um restaurante que haviam indicado para ele. Quando ele chegou lá, verificou que havia uma fila de espera, e ao chegar, ele perguntou para a atendente que se ia demorar muito, né? Normalmente, quando tem fila assim, tem a pessoa que vai pegando o nome, né? Como a gente vê em alguns restaurantes aqui em Londrina. Ia demorar muito. Então, já que ele tinha que voltar para o escritório de trabalho, o senhor que era próximo da fila, vendo que o empresário precisava almoçar logo, ofereceu o seu lugar na fila e disse: eu sou aposentado, meu filho, eu não tenho pressa.
E ele, meio constrangido, acabou aceitando, né? E ele entrou para almoçar, porque ele foi perguntar e pegou o lugar daquele que ia entrar já no restaurante, tá? Como ele estava com pressa, fez uma refeição rápida. E quando já estava pagando a conta, ele percebeu que aquele senhor que havia lhe cedido o lugar tinha acabado de entrar. Ele acenou para ele em forma de agradecimento e foi embora. Quando chegou ao escritório, ele percebeu um movimento estranho, as pessoas em pânico. Um atentado terrorista tinha acabado de acontecer justamente no restaurante que ele havia almoçado. Imediatamente, ele lembrou daquele senhor que lhe havia cedido o lugar na fila e que provavelmente estaria ferido ou mesmo morto. Ele entrou em choque com aquilo. Se o homem não tivesse cedido o lugar, ele teria sido a vítima do atentado. Ele então passou a buscar as informações de todas as formas para descobrir o número de mortos e de feridos. 3 dias depois, ele conseguiu descobrir que aquele senhor estava internado num hospital de Israel. Ele imediatamente parte para lá e encontra o filho daquele senhor. Ele conta para o filho o que tinha acontecido com ele, né? E aquela gentileza que ele recebeu e que acabou, infelizmente, acontecendo com ele, esse acidente. E aí ele diz ao filho que, como retribuição, ele gostaria de pagar todas as despesas médicas, de tratamento, que eles não ficassem preocupados, que ele teria condições de bancar o melhor que eles precisassem. O filho daquele senhor explicou que não haveria necessidade de fazer nada daquilo, pois lá em Israel, as vítimas de atentados terroristas recebem toda a assistência do governo. Então, ele deixa seus telefones de contato e diz que qualquer coisa que eles precisassem podiam pedir para ele. E na sua volta aos Estados Unidos, ficou ligando sempre para saber do estado de recuperação desse senhor. Então, eles criaram uma certa amizade, tá? Depois de 6 meses, ele recebe uma ligação do filho daquele senhor, dizendo que, em função das sequelas daquele atentado, ele precisava de uma cirurgia muito delicada e que foi só nos Estados Unidos que ele poderia fazer aquela cirurgia. Então ele perguntou se o empresário poderia ajudá-lo de alguma forma. Imediatamente ele disse que sim. Pegou os dados deles, pediu à sua secretária executiva que providenciasse tudo que fosse necessário para a vinda dos dois para os Estados Unidos. Passagens, consultas, internação, hotel, tudo. No dia do voo em que os dois, vindos de Israel, iriam chegar nos Estados Unidos, o empresário liga cedo para a sua secretária avisando que não iria trabalhar de manhã para pessoalmente buscá-los, aquelas 2 pessoas, no aeroporto. E assim ele fez. O voo chegava por volta das 9 horas da manhã. E antes disso ele já estava no aeroporto, feliz por poder ajudar o homem que salvou a sua vida. O reencontro foi marcado com muita alegria e emoção. E quando ele já estava no carro, se dirigindo para o hotel em que os dois iriam ficar hospedados, o empresário escuta no rádio do seu carro a notícia de que um avião havia acabado de atingir uma das torres gêmeas de Nova York. World Trade Center, né? Era 11 de setembro de 2001 e o escritório do empresário, que toda manhã bem cedo ele ia trabalhar, ficava no World Trade Center. A presença daquele senhor na vida do empresário havia salvo novamente a vida dele. Primeiro, foi salvo por ser ajudado. Segundo, foi salvo por ajudar. E se ele não tivesse tido a gratidão que ele fez, como é que ele teria sido nessa história?
Então, às vezes, um ato simples de ajuda pode mudar a vida do outro. E mesmo que para isso a nossa própria vida possa não seguir tão bem, né? Então, vejam só como funciona a lei do merecimento. Eu já tinha visto essa história, ela é muito emocionante. Aí você estava contando, recordamos, na época desse World Trade Center, esse ato terrorista lá de 11 de setembro, nós temos uma prima que tinha mudado para os Estados Unidos, que o marido dela era especialista em computação. Agora já estão aposentando, moram na Flórida, mas ele tinha sido convidado por uma empresa americana e trabalhava lá. E ele trabalhava no World Trade Center, olha só. E quando ele estava chegando para o trabalho naquele dia, tinha um bombeiro bem na frente, impedindo todo mundo de entrar por causa do que estava acontecendo, mandou eles fugirem, irem para longe. E ele diz que quando estava correndo, ele viu o prédio desabando em cima do bombeiro, que salvou os outros, mas morreu para isso, né? Há heróis em todos os lugares, e infelizmente no mundo ainda há violência decorrente do estado ignorante dos homens que ainda não aprenderam a amar, e por isso ainda existe tanta dor no planeta, né? E com relação a isso, ainda do livro Joana de Ângeles Responde, tem uma questãozinha que ele pergunta, né? Que é: ninguém gosta da dor, embora soframos a sua investida. Como entender a dor e o sofrimento? E a Joana responde: a dor é a mensageira da esperança. Olha só, ninguém quer a dor, e a dor é remédio. A dor é a mensageira da esperança, que após a crucificação do justo, vem ensinando como se pode avançar com segurança. Recebamo-la pacientes, sejam quais forem as circunstâncias em que a defrontemos, nesta hora de significativas transformações para o nosso espírito em labor de sublimação. O sofrimento de qualquer natureza, quando aceito com resignação, e toda a aflição atual possui as suas nascentes nos atos pretéritos do espírito rebelde, propicia renovação interior com amplas possibilidades de progresso, fator preponderante de felicidade. A dor faculta o resgate das imperfeições, propiciando o descobrimento dos valiosos recursos inexauríveis, aliás, do ser. Após a lapidação, fulgura a gema. Burilada a aresta, ajusta-se a engrenagem. Trabalhado o metal, converte-se em utilidade. Sublimado pelo sofrimento reparador, o espírito liberta-se. E na obra O Problema do Ser, Destino da Dor, do Leon Denis, há uns trechos ali. O Leon Denis é magistral, é um poeta que escreve em forma de crônica, mas ele comenta num trecho que há um halo de luz que envolve aquela pessoa que já sofreu muito. É um espírito que emite uma luminosidade, um rastro de luz. Olha que bonito, né? Verdade. Sabe, Jane, no livro Céu e Inferno, a gente tem um capítulo aqui na primeira parte, o capítulo 7, que nos fala sobre o Código Penal da vida futura. E é interessante porque quando a gente vem para reencarnar, quer dizer, quando você recebe um novo corpo, porque
Está até no Evangelho do Cristo, né, que naquela época eles esperavam Elias, e quando eles descem lá do Tabor, na transfiguração de Jesus, perguntam para ele: mas Senhor, Elias não precisava vir antes? Ele falou: ele veio, mas eles não o conheceram. Bom, Elias era um espírito que tinha 600 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos, né, Jane? É cerca de 800 anos antes de Cristo. É. E ele foi o profeta Elias, né? Que andava vestido de pele de camelo, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre e convocava o povo israelita na época à crença ao verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Então ele como colaborador de Deus, né, esses espíritos de vez em quando voltam para a Terra. E ele veio na configuração, nasceu junto com um sacerdote, né, daquela época, um fariseu, que é Zacarias, e a sua mãe era Isabel. Então a gente conhecia. Então ele era Elias reencarnado, não ressuscitado. Ressuscitado Ai, Jane, não, ressuscitado é quando o corpo morre e retorna no mesmo corpo, né, na mesma situação. Então há um engano das pessoas quando falam que Jesus ressuscitou, porque elas pensam que ele voltou no corpo humano. Ele voltou em espírito, demonstrando a imortalidade da alma, tanto que no Evangelho de Mateus coloca-se que ele surgiu no meio deles quando todas as portas e janelas encontravam-se fechadas. É para mostrar que era um espírito. Mas, na situação que a Silene está colocando, o Elias voltou num outro corpo, porque o corpo dele tinha morrido 800 anos antes. Então, já tinha virado farelina, aquela história que o Lavoisier coloca, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, virou adubo. Então aquele corpo não ia ter como reunir tudo que tinha se perdido. Ele ganhou um novo, um corpinho de nenenzinho próprio para ele na nova vida que foi o João Batista. E que o espírito de Gabriel aparecendo lá para Zacarias no templo, em Jerusalém, falou: alegra-te, Zacarias, tuas preces foram ouvidas, tua esposa Isabel ficará grávida e seu filho será animado pelo espírito de Elias. Olha que bonito, né? Então já estava avisando para Zacarias que era o Elias que ia voltar. E aí a gente vê o João Batista, quando adulto, começou o seu trabalho como precursor de Jesus, a voz que clamava no deserto, e ele, na sua humildade, disse depois que não tinha condição nem de amarrar as sandálias do mestre, de tanta elevação que Jesus tinha. Mas olha que interessante, o João Batista, ele se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, e usava roupa de pele de camelo, né, de pele de animal, que nem o Elias do passado, e conclamava o povo a melhorar com força e coragem, como Elias tinha feito antes. Então, mas voltando aqui, eu estou com o livro O Céu e o Inferno. Para quem quiser estudar melhor, tem o Código Penal da Vida Futura. E eu justamente estava falando para que a gente pudesse lembrar, isso é todas as religiões cristãs, independente da nomenclatura, acreditam que a alma sobrevive ao corpo físico. E a verdadeira vida, né, é a vida espiritual, porque quando a gente nasce, a gente já sabe que vai viver um certo tempo aqui na Terra. Não é eterno. E a gente luta e espalfa o cérebro, a vida, às vezes toma atitudes não tão corretas para viver bem aqui.
quando a gente deveria lembrar que nós somos espíritos eternos, estamos aqui para viver bem lá. Então, ele fala assim, a Kardec fala assim, ó, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências e todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado, quer dizer, infeliz, é inerente ao seu o seu grau de pureza e impureza, ou impureza. Então, o que tem que ser? Somos solidários. A vida material depende do aprendizado que eu necessito na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Jesus falava para a gente adquirir, não dar tanta importância aos bens materiais, mas para a gente adquirir os bens espirituais. Então, o que ele falou? Ele falou no perdoar, ele falou em ter, em ter amigos, em fazer a caridade, em dividir tudo que a gente tinha de conhecimento para os outros. Então, ele estava mostrando que a gente tinha que, vamos dizer assim, fazer florir, no nosso pensamento, essa força moral do amor no nosso coração, para que a gente pudesse viver no plano espiritual com a consciência tranquila. Por que existe céu e inferno? Céu e inferno é condição de cada um. Eu posso estar do lado da Jane e eu estar com uma preocupação, com a minha mente carregada assim, de coisas, de preocupação, de não saber como é que eu vou agir, e a Jane sossegada como ela é, assim, né? Feliz da vida, né? Entendeu? Mas, não, certo, eu estou fazendo um exemplo, né? Então, eu estou aprendendo com ela, porque eu estou fazendo, um zíper na minha boca, que nem o Chico falava, bota água, mas não engole, fica com ela na boca para não responder na hora que não tem que responder. Então, aqui, esse Código Penal da Vida Futura, que é uns 30 e poucos, assim, ele fala assim, até que eu acho muito interessante, eu gravei e marquei aqui, o item 6º, que diz assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como também pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. E as consequências, muitas vezes você não fez o bem, e as consequências de não fazer o bem para aquela pessoa, daquela situação, você vai colher. Também como responsabilidades, porque tudo na vida é responsabilidade. Nós temos responsabilidade com os amigos, com o casamento, com os nossos filhos. Então, é uma responsabilidade constante. Por quê? Porque a gente tem que aprender. Aprender a ser bom, a amar, a fazer as coisas corretamente, né? E esse amar, esse ser solidário com o outro, não quer dizer só dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não posso ajudar. Não é só isso. A gente deve passar também, por exemplo, se eu sou religioso, fazer uma prece para o fulano que precisa. Fulano está no hospital, passando uma situação difícil, está na UTI, você não pode visitar. Mas você pode fazer uma prece, pedindo a Jesus que dê forças a ele para superar aquele momento. Certo? Então, existe dentro de nós capacidades N. Não existe número de capacidade que nós temos de fazer algo por alguém e fazemos para nós mesmos, porque é dando que se recebe na lei divina. E ele termina aqui, no 17 tem outra coisa. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo.
Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual ou após a morte, ou então a vida numa nova existência corporal. Então, ninguém escapa da justiça divina. Por quê? Porque o Pai nos ama e Ele quer que a gente mude, que a gente possa ficar um espírito perfeito. E outra coisa, para final, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se assim. Primeiro, o sofrimento é inerente da imperfeição. Então, eu estou sofrendo, tem alguma coisa para aprender ali. Vamos prestar atenção o que Deus está me colocando na mente para eu aprender, para eu mudar. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister que uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Sem que haja mister de uma condenação especial para cada indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, não posso deixar para segunda-feira, tem que ser hoje, agora, já. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Cada um segundo as suas obras no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Nós temos aqui conosco o livro Fonte Viva. Já está em cima da hora já, mas acho que dá tempo de ler uma página aqui, que é psicografada por Emmanuel, pelo Chico Xavier, chama-se Dentro da Luta. E começa assim: não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus. Aí diz Emmanuel: não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Lindo, né? Lindo, lindo. Nós agradecemos imensamente o estarmos juntos. Desejamos um domingo cheio de paz e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.
que nós vamos propor para vocês hoje, para nossa reflexão, ele nos veio à mente porque há muitos anos atrás nós vivemos uma situação muito curiosa. Um paciente nosso conversando, estávamos batendo papo no consultório, ele fez uma colocação que eu achei muito curiosa, muito interessante. Ele disse assim: eu já fui espírita e hoje eu sou de outra religião, citou a religião, muito respeitosa. Eu acho diferente porque quando eu era espírita eu rezava para os espíritos, agora não, agora eu rezo para Deus. E eu fiquei com aquilo na minha mente pensando, falei, meu Deus, eu sempre rezei para Deus, nós sempre rezamos para Deus, os espíritos trabalham para Deus. Eu fiquei com aquilo na minha mente, mas não quis dialogar com ele, porque não era um momento oportuno de adentrarmos em debates de temas filosóficos. Mas aí eu resolvi procurar na doutrina espírita um embasamento para esse raciocínio, para que vocês entendam que sempre estaremos orando a Deus e que sempre os espíritos estarão servindo a Deus, quer queiramos ou não. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar sobre a prece no capítulo 27, depois do 28 na coletânea, que ele vai falar da transmissão do pensamento, Allan Kardec ele começa definindo a prece como uma invocação. É interessante já na etimologia da palavra, porque invocar é pedir um auxílio superior. Embora o prefixo in quer dizer que vem de dentro, a palavra invocação sugere um auxílio que venha, uma busca de um auxílio superior. E a evocação seria algo que vem da nossa recordação. Por exemplo, eu vou evocar um espírito de alguém, de uma tia, de um parente que eu conheço. Então eu estou evocando uma recordação, é algo que está dentro de mim. Então a prece é uma invocação. E ela pode servir para pedir, pode servir para agradecer. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, do capítulo 27, que vai nos ensinar. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da vontade de Deus. Então quem que vai executar a vontade divina são os Espíritos. Então esteja eu orando a Deus, orando aos Espíritos, eu estou orando. E é isso que é interessante. Porque eu gostaria de fazer um comentário com vocês, apresentar um fato muito rico. André Luiz, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, ele nos apresenta muitos livros, muitas obras. No ano de 1954, ele nos apresenta uma obra chamada Entre a Terra e o Céu. E nessa obra, no primeiro capítulo, ele vai falar exatamente sobre isso. O capítulo chama Em Torno da Prece. E nessa primeira abertura, ele vai apresentar um fato curioso. Chama-se prece refratada. Eu nunca tinha ouvido falar, fui estudar, fui ler e achei muito interessante o ensinamento. O que é uma prece refratada? Na visão da física, refratário é algo que recebe uma luz, uma energia e muda aquela de direção àquela energia. Então, por exemplo, há vidros que são refratários, há espelhos que são refratários. Então vem uma luz, incide aqui e ela é refratada para outro lugar. Então o que seria uma prece refratada? Uma prece refratada seria uma prece que estaria indo em uma direção e de repente ela é mudada para outra direção. Como assim? Porque é o poder da prece que vem nos ensinar o Espiritismo. Estejamos orando a Deus, aos Espíritos superiores, a uma determinada pessoa, a nossa prece sempre irá em direção ao seu objetivo, ou encontrará o seu anseio, a sua busca. Então aí o André Luiz nos apresenta o caso de uma jovenzinha que está reencarnada aqui na Terra, de 15 anos de idade, e que ela é muito vinculada à sua mãezinha. E a sua mãe desencarnou, já havia desencarnado fazia 2 anos. E tudo que ela pedia a Deus, em vez de pedir para Deus, ela pedia para a mãe. Ela orava para a mãe, em vez de orar a Deus pedindo ajuda, ela orava pedindo ajuda à mãe. Só que a mãe não estava em condições de ajudá-la. A mãe não desencarnou bem. Ela vivia no mundo espiritual, ainda ficou retido no ambiente domiciliar naqueles 2 anos e não estava em condição de ser útil.
muitos santos canonizados talvez estejam nessa condição, não alcançaram a plenitude das almas puras e são buscados como se fossem espíritos em condições de socorrer, e não estão em condições, mas as preces não serão perdidas. É isso que vai nos ensinar o Espiritismo. Então, o orientador de André Luiz entra, que é Clarencio nesse livro, ele entra, que é um dos ministros da cidade Nosso Lar, entra no lar dessa jovem, onde está o espírito da mãe atormentado, onde está a filha chorando, pedindo ajuda ao espírito da mãe. E Clarencio apresenta André: olha, André, essa mocinha, essa jovem, a fé dela é muito vigorosa. Ela está orando, pedindo ajuda ao espírito da mãe, sem saber que o espírito da mãe precisa mais de ajuda do que ela própria. Mas a prece dela alcançou os planos espirituais superiores, e nós, os espíritos responsáveis por atender às determinações da orientação superior junto a essa família, nós estamos aqui dando atendimento e orientação ao pedido dessa prece. Então, olha que interessante. A prece, ela pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser um louvor, ela pode ser dirigida a Deus, pode ser dirigida aos espíritos, mas ocorre isso. De repente, nós podemos estar orando para quem não tem condições de nos ajudar. Então, por garantia, vamos orar para os espíritos iluminados, vamos orar a Deus, vamos orar a Jesus, vamos orar àqueles que nós sabemos que carregam a luz no seu cômputo espiritual. Então a oração sempre alcançará o seu objetivo. E nesse caso, nós vamos ficar com essa palavra. Ela será refratada para o lugar de que necessitamos quando nós estivermos orando de forma errada, mas ela não perderá o seu valor. Orar sempre é evoluir. Orar sempre será espiritualizar-se. Nós já estudamos aqui nas nossas reflexões, a doutrina espírita é fundamental para nos ensinar pelas leis do magnetismo, pelas leis da espiritualização, que quando nós nos colocamos na condição da oração, nós mudamos nosso teor vibratório e exercitamos uma ascensão espiritual, de maneira que nós nos espiritualizamos. Então voltemos à questão inicial. A quem devemos orar? E vamos ouvir então a doutrina dos Espíritos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da vontade de Deus. E as que são dirigidas aos bons Espíritos serão igualmente levadas a Deus. Sempre a prece será uma atitude ligada à orientação divina, às leis naturais criadas por Deus. Vamos orar, meus irmãos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.